Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos o 46º CONAT, 19º ELAT, Direito Cogente, Trabalho Sem Gente. Este evento é promovido pela ABRAT e pela ALAU, em parceria com a Agatra. Pedimos a gentileza de garantirem que seus aparelhos celulares estejam em modo silencioso para início das nossas atividades deste período. Cumpre-nos agradecer aos parceiros que possibilitaram a realização do 46º CONAT e 19º ELAT. Patrocínio Diamante, Júri Ativos Judiciais. Patrocínio Ouro, Financeira BRB. Patrocínio Bronze, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Patrocínio Especial, a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, e FGR Incorporações. Patrocínio Parceiros, Unimed Goiânia, Universidade Evangélica de Goiás. Escritórios Patrocinadores Cota Ouro, Ferraz dos Passos Advocacia e Consultoria, Marden e Fraga Advogados Associados, Moro e Escalamandré Advocacia, Newton Correia Advogados Associados. Escritórios Patrocinadores Cota Prata, Advocacia Riedel, Meire Cohen Advocacia. Escritórios Patrocinadores Cota Bronze, Arlete Mesquita e Rodrigo Bastos Advogados Associados, Cláudio Santos Advogados, Roesberg e Albert Advogados Associados. Também os nossos apoiadores, IGT, MPT, Ascinde, IAB Nacional, OAB Subseção de Pirenópolis, Exate Goiás, RIUP, Doces Nerópolis, Moinho Fino e Gerivá. Lembramos que o 46º CONAT e 19º ELAT conta com a tradução simultânea. Vocês podem retirar seus fones com a equipe ao lado do credenciamento. Ainda antes de iniciarmos o nosso terceiro painel, gostaríamos de chamar ao palco a nossa patrocinadora Master Diamante, Júri Ativos Judiciais, hoje representada pelos sócios Lucas Pérez e Renato Passos, para uma breve fala. Ao longo desse caminho, eu fui atuando ao lado dos trabalhadores. Ela é uma empresa focada em antecipação de ativos judiciais, trabalhistas. A gente criou a Júri para conseguir dar a opção das pessoas terem acesso a um patrimônio, um dinheiro que está lá parado e conseguir desafogar, resolver um problema latente que há muito tempo ela não conseguia resolver. Infelizmente, minha moto foi roubada. O pessoal da Júri aí veio conversar comigo, falou que eu tinha um dinheiro para receber e se não fosse a Júri, eu não estaria trabalhando hoje. Ela é focada no advogado trabalhista. A gente visa atender todas as necessidades, sendo que o nosso propósito sempre foi investir em tecnologia e numa equipe preparada para que se pudesse viabilizar a antecipação do crédito aos trabalhadores, aos advogados. Nosso objetivo, que é o resgate final dos valores que estão sendo executados. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu queria render minhas homenagens à presidenta da ABRAT, Elise, à presidenta da Agatra, Cristiane, e também ao presidente da ALAU, Matias, nosso amigo e parceiro, e a todos aqueles que foram responsáveis pela organização do 46º CONAT e também por viabilizar nossa participação aqui nesse evento. Como advogado trabalhista que militou por 15 anos na Justiça do Trabalho, eu me sinto lisonjeado por estar ocupando aqui nesse espaço como patrocinador Diamante e sei também da responsabilidade que a gente tem por estar aqui falando para uma categoria que nos últimos anos tem sido atacada, em especial a Justiça do Trabalho. De todo modo, antes que a gente possa falar sobre o nosso trabalho e a maneira como a nossa empresa atua, eu acho que é importante falar um pouco da nossa história. Eu iniciei minha trajetória como advogado trabalhista no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade e o prazer de ser sócio do escritório Lindemeyer, que é um escritório atuante na área do direito do trabalho, na área do direito sindical, onde não só me formei um advogado, mas também me formei um adulto, na medida em que eu entrei lá quando eu tinha apenas 19 anos. Subsequentemente, ainda tive a oportunidade de ter meu próprio escritório,
onde tive aquela outra dinâmica dos escritórios pequenos, em que tu faz a petição inicial, faz o recurso, faz a audiência, o café, atende o telefone, atende a porta, aquela loucura que, na realidade, representa o que muitos advogados vivenciam, pelo menos vivenciaram em algum momento da sua carreira. E o que eu pude perceber, no instante que eu ingressei nesse mercado, e à época eu e o Lucas, meu sócio, a gente já está há 4 anos atuando nesse mercado, mas em outras empresas, não na nossa, é que elas eram constituídas, em especial, por advogados ou empresários do mercado que não entendiam a dinâmica do advogado trabalhista. Normalmente eram advogados de M&A ou outros advogados que tinham convívio não com a pessoa física e não diretamente com as pessoas, que aquela realidade que o advogado trabalhista lida, que tu não só é o advogado que instrumentaliza o direito das pessoas, mas muitas vezes tu é conselheiro, tu é psicólogo, tu é amigo. É uma relação que dura 5 anos, né? Eu brinco que tem casamento que não dura 5 anos. A relação cliente-advogado dura, às vezes dura até mais tempo. Então, existe essa dinâmica que transcende um pouco a questão unicamente profissional. E enquanto tu é um advogado que lida só com CNPJ, normalmente o teu contato é com o jurídico de empresa, eventualmente, obviamente, há reuniões, mas por meio de e-mails. Então, é uma outra realidade que só quem vivencia sabe. E foi com base nesse respeito ao advogado trabalhista, com base em compreender o que representa esse advogado na construção e no equilíbrio da relação de trabalho e capital, que a gente constituiu a Júri. Num período ainda que a gente entende como de extrema relevância, já que a Justiça do Trabalho tem sido sistematicamente atacada, e que, ao fim e ao cabo, também ela é constituída por litigantes que, na sua maioria das vezes, eles estão desempregados. São pessoas que, no atendimento que a gente vê normalmente, né, de reclamantes, eles não procuram com o objetivo de lesar a empresa, eles não estão com raiva do patrão. Na maioria das vezes eram pessoas simples, que estão há um bom tempo desempregadas, consequentemente sem renda, já exauriu todas as ferramentas para conseguir comprar a comida para suas casas, sendo bem objetivo, já pediu dinheiro para vizinho, já pegou o cartão de crédito da família, e ver como ingresso de trabalho, eventualmente fazer um acordo como sua última alternativa. E muitas vezes acordos que não os privilegiam, ações que realmente representam um volume expressivo, e eles aceitam muitas vezes qualquer volume de verba, com o objetivo de suprir aquela necessidade momentânea. E é justamente por conhecer a realidade do brasileiro, e é de conhecimento de todos que o brasileiro médio está endividado, é que a gente entra nesse cenário, mas sem querer explorar essa situação do trabalhador. O nosso objetivo não é explorar o endividamento, muito pelo contrário. O nosso objetivo é tentar estabelecer uma parceria com o advogado para que ele converse com o cliente e ele diga se a proposta que a gente está levando é boa ou ruim. Porque a gente sabe que, na medida que alguém precisa, qualquer valor que é apresentado pode suprir a necessidade daquela pessoa. Mas será que aquele valor, de fato, representa o direito que aquela pessoa tem para receber? Será que aquele valor que a gente está levando, de fato, vai suprir a necessidade dela a longo prazo? Porque hoje aquele problema foi resolvido. E daqui a 3 meses, será que de fato aquela pessoa também não vai enfrentar esse mesmo problema e eventualmente não vai ir atrás novamente de novos valores? Então a nossa ideia é sempre focar no advogado. A gente nunca vai fazer qualquer tipo de negócio sem antes conversar com o advogado, sem antes que ele proteja o cliente dele mesmo, das necessidades que o próprio cliente tem, porque a nossa empresa ela tem como propósito, de fato, fazer uma parceria de confiança com um advogado trabalhista. É atuar ao lado, atuar de forma conjunta, trabalhar sério, com propriedade, com ética, acima de qualquer coisa, e com o objetivo também, se for o caso, atender eventuais demandas operacionais, que a gente sabe que também os escritórios vivenciam. Muitas vezes, sobretudo advogados que atendem grandes demandas, existe uma dificuldade, por exemplo, de liquidar ações coletivas que têm um grande número de substituídos. Essa foi uma dificuldade que eu enfrentei enquanto sócio do escritório Lindemeyer. Então, com o objetivo de sanar essa necessidade, a gente criou ferramentas que hoje possibilitam que a gente faça 50 mil cálculos em um único mês, graças ao entendimento da necessidade dos patronos e daqueles que atuam à frente da Justiça do Trabalho. E foi com esse respeito que a gente tem à advocacia, ao advogado trabalhista, que em apenas 2 anos a gente conseguiu atender 3 mil clientes, entre ações individuais e ações coletivas. Realizamos mais de 100 mil cálculos nessa dinâmica de entender um pouco da necessidade das estruturas jurídicas e, consequentemente, a gente conseguiu atingir em pouco tempo a marca de 500 milhão de créditos adiantados.
agradeço a oportunidade de estar aqui presente e boa tarde a todos. Nossos agradecimentos. Obrigado. Não, eu acho que tem um pouco a se acrescentar o que o Renato falou. Eu faço de todas as palavras deles as minhas. Eu só gostaria de acrescentar o orgulho que é estar aqui patrocinando e fazendo parte desse evento que eu acho que é extremamente representativo. Eu acho que, novamente, pouco a acrescentar e gostaria de fazer um convite a todos que têm interesse, gostariam de saber um pouco melhor do que a gente faz e, principalmente, se quiserem também, a gente está fazendo um sorteio, que eu acho que vai ser legal, de um MacBook M4, a irem no nosso stand. Esse é o convite a todos aí. Obrigado a todos de novo, todos e todas. Um abraço. Iniciando os trabalhos da nossa programação, iniciaremos agora o terceiro painel, que tem como tema diversidade e inclusão no mundo do trabalho. Convidamos para compor a mesa as mediadoras, doutora Juliana Coimbra Garcia, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Amazonas. Também a doutora Edilamara Rangel Gomes Alves Francisco, presidente da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas. Se juntará conosco na mesa como mediadora logo mais. Convidamos as painelistas, a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, senhora Rosane da Silva. A vice-presidente da CAARGE, doutora Mônica Alexandre Santos. A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB, doutora Dione Almeida. E a advogada mestre em Direito do Trabalho e Previdência Social, doutora Angietoa Panta. E para marcar o nosso início, nada como uma bela poesia que será recitada pelo ator Gleidson Reis, o poema Mulher da Vida, de Cora Coralina. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes, ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã, Cora Coralina. Obrigada, Gleidson Reis. E agora sim, estamos prontos para começar. Tem a palavra para a condução das atividades deste painel, doutora Juliana Coimbra Garcia. Alô? Obrigada. Boa tarde a todos, senhores e senhoras advogadas que já estão aqui presentes. É uma satisfação imensa, né, estar aqui na mesa com essas mulheres maravilhosas para darmos início ao terceiro e último painel do dia de hoje. Um dia esplêndido, né? Um dia que trouxe palestras, uma mais relevante que a outra. Eu gostaria de ler para vocês o pequeno currículo da nossa primeira palestrante do dia, Mônica Alexandre Santos. Formada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, vice-presidente da CAARGE, secretária-geral adjunta da OAB Rio de Janeiro,
presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, ACAT, membro da Comissão de Direito Sindical Seccional Rio de Janeiro, membro da Comissão Nacional de Direito Social, OAB Federal, pós-graduada em Negociação, Mediação e Arbitragem na Universidade Cândido Mendes, sócia do escritório Cortez Advogados, AJS Assessoria Jurídica Sindical, coordenadora e organizadora do livro Trazendo Carolina Maria de Jesus para o Direito. Imortal na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, Abraci, palestrante, militante. Vocês sentiram, né? Com vocês, doutora Mônica Santos. Boa tarde a todas e todos. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje, né, neste encontro no CONAT, para poder proferir algumas palavras. Vocês não sabem da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui nesse momento hoje, momento único e histórico na minha vida. Eu quero agradecer imensamente à presidente, a doutora Elise Correia, que insistiu muito para que eu estivesse aqui hoje. E quero parabenizar a todas as mulheres que estão compondo a mesa, a minha amiga de fé, de longas datas, Dione, que acabou me passando a perna, porque seria ela que iria falar primeiro, já falei. E então, a gente vai começar, eu vou começar aqui o que eu trouxe para a gente trocar umas ideias. Pode trocar. Gente, é com muita alegria que eu estou aqui para dialogar sobre um tema que considero urgente, atual e que atravessa diretamente a vida de tantas mulheres, que é as responsabilidades familiares e a permanência no mercado de trabalho. Historicamente, a construção social do gênero atribuiu às mulheres o papel central do cuidado. Somos nós em que, grande maioria, cuidamos dos filhos, acompanhamos os idosos, organizamos a rotina de casa e assumimos a chamada gestão invisível do lar. Isso não é uma escolha individual nossa. Isso é o reflexo das expectativas culturais e sociais que ainda pesam sobre nós. Pois bem, trazendo esse tema para o direito do trabalho, né, a gente não pode fugir da nossa CLT, né, que foi criada em 1943, e ela estabelece um conjunto de direitos e deveres para trabalhadores e empregadores. Né? A legislação surgiu após grandes lutas da classe trabalhadora, que o Estado sentiu a necessidade de regulamentar essas relações. Cadê? Pode trocar. Aí eu trouxe alguns artigos da CLT, né, que falam sobre as normas específicas de proteção ao trabalho da mulher. É o artigo 373, que estabelece a jornada normal da mulher de trabalho de 8 horas, o 384, que assegura o descanso de 15 minutos, o 386, que garante que a mulher não trabalhe aos domingos, o artigo 390 e... Pode trocar. As proteções gerais que estão ali. Eu participei na semana passada de um encontro de magistrados lá na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, em que a juíza
Valdete Souto Severo, ela disse o seguinte, e isso me tocou muito. Quem já habitava este território no Brasil não tinha a menor noção do que significam propriedade privada, direito, processo e contrato. Tudo isso chegou com um pacote imposto. E o que isso tem a ver com o processo do trabalho? Tudo. Porque quase 400 anos, o trabalho em sociedades colonizadas como a nossa, este trabalho foi tomado à força. E aqui consolidou-se a ideia de que o trabalho é algo destinado a corpos considerados de segunda categoria. Eu trouxe essa fala aqui para a gente refletir, porque esses corpos que passaram a ser naturalizados são corpos negros. Todo trabalho subalternizado que se pense, ele é voltado para o povo preto. Eu assisti a uma entrevista ontem, eu não me lembro de quem era o entrevistador a quem estava dando a entrevista para o Pedro Bial, que era uma pessoa muito rica, muito poderosa, e ele disse, e ele é negro, e ele falou sobre isso, e isso me tocou, e eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês, que foi o seguinte, o Pedro Bial perguntou assim, o poder aquisitivo traz você para o embranquecimento? E ele respondeu, não. Não, porque quando eu estou no meio dos ricos, poderosos e brancos, eles me enxergam como eu como branco. Eu indo para um restaurante mais caro, eu estou com este grupo, eu sou enxergado, sou visto como um homem branco. Quando eu passo, me dirijo para ir ao banheiro, me dirijo para ir ao estacionamento, eu sou confundido com um trabalhador desse restaurante. Então, esse aspecto, eu estou trazendo aqui, eu penso que isso não pode passar despercebido entre nós. Porque essa dor que hoje eu estou tendo a honra de compartilhar a mesa com 3 mulheres pretas, né, aqui, isso me deixa muito, muito, muito feliz e muito, muito, muito honrada. E de pensar da responsabilidade de sermos exemplos nessa sociedade. Porque muitas vezes as coisas não podem dar errado para a gente. Principalmente nós, mulheres. E eu vou pegar nós, mulheres, e sendo, né, que eu sou uma mulher retinta, uma mulher preta retinta. E eu não tinha pensado em contar a minha história, mas eu, conversando com outras colegas aqui, eu vi a colega de Minas que está aqui. E a necessidade de contarmos algumas histórias para que todas nós possamos saber e dizer que isso é possível. É possível, sim, você transformar a sua vida através do trabalho. A minha história é a história de várias mulheres pretas desse país. Uma mulher que nasceu numa favela no Rio de Janeiro, com uma mãe que ficou viúva quando eu tinha 14 anos de idade, e fui criada pela minha avó e pelas minhas tias. Então, isso muito me dignifica e me honra. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui criada dentro de um quilombo, de um acolhimento de mulheres pretas. Porque na favela, onde muitas pessoas moram, infelizmente, ainda até hoje, tem a questão de quando uma mulher vai trabalhar na casa de uma outra mulher, às vezes, muitas vezes, essa mulher é branca, e essa mulher passa a ser invisibilizada, que está trabalhando na casa dessa mulher branca, ela deixa os seus filhos sozinhos dentro de casa. E aí pede a vizinha ou a colega lá para poder dar uma olhada nos meus filhos,
passa um olhinho nessas crianças para mim. E essa outra mulher preta que está ali, essa mulher manda essas crianças ir para a escola, dá o jeito dela de tentar criar uma rede de apoio para essa mulher. Pois bem, aí eu venho mais uma vez aqui para o direito, né? Direito do trabalho, né? Que são normas que visam criar, as normas criadas ali na CLT, protetivas, elas visam criar uma igualdade material, tratando de forma mais favorável as mulheres para compensar a desigualdade histórica e social que enfrentamos no mercado de trabalho. Eu considero o direito do trabalho como sendo um direito social. E aqui eu pego uma fala que eu acho que toca muito dentro de mim também, que é do professor José Geraldo de Souza Júnior, que ele fala sobre o direito achado na rua ou na encruzilhada. O que isso significa? Ele evidencia os direitos que emergem das lutas sociais coletivas e populares dos grupos historicamente marginalizados. Então, o que eu tentei trazer aqui? Estou tentando transmitir aqui a questão das ODS, a questão das ODS, né? Que é um tema que hoje está em voga, né? Nós temos aqui, né, os objetivos, né? Que as ODS são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, sendo uma agenda global lançada pelas Nações Unidas, na ONU, em 2015. E nós estamos chegando em 2030 e nós ainda não conseguimos alcançar metade dessas metas, né? Então, as ODS, elas têm 18 objetivos que são interligados e que são pessoas, né? Ela fala sobre a erradicação da pobreza, combate à fome, garantia de saúde e educação de qualidade e promoção da igualdade de gênero. Fala sobre o planeta, para proteger o meio ambiente, falar sobre a prosperidade, promover o crescimento econômico, a paz mundial e as parcerias para fortalecimentos entre governos. Pode passar. E aí eu trouxe a fotografia de uma moça negra no ambiente de trabalho. E aí nós, mulheres pretas, enfrentamos vários tipos de discriminação que está escrito ali, que é o gênero, a raça e classe social. E aí eu percebi, né, estudei, que há duas formas de discriminação que nos atingem profundamente, principalmente nós, mulheres pretas, que é a discriminação direta, que é um tratamento diferenciado, é dado um tratamento diferenciado, diferenciado e explícito. O que é isso? É tratar alguém de forma menos favorável do que outra pessoa seria tratada, devido a uma característica como raça, gênero, idade, entre outros. Tem muitas coisas que acontecem que é o seguinte: para nós, mulheres pretas, nossa, como seu cabelo não está legal. Isso daí mexe com a autoestima da gente. A gente pode e deve usar o cabelo do jeito que a gente quiser. E isso, para mim, foi libertador, porque eu aprendi a usar e abusar do meu cabelo do jeito que eu quero. O outro exemplo é recusar um emprego a uma pessoa por ela ser de uma determinada etnia. E ali eles começam a criar vários tipos de regras.
já aconteceu comigo, de eu ir, enfim, tentar uma vaga no escritório de advocacia, isso foi há muito tempo atrás, né? É um escritório grande que não era na área trabalhista, ainda bem que eles não me aceitaram por eu ser ter algum defeito, aí vem o livro Um Defeito de Cor, e esse defeito eu não era uma estagiária padrão para aquele escritório de advocacia. Mas ainda bem que eu fui para o escritório de advocacia, que eu atuo nesta área há 29 anos, e ele eu não vou dizer presidido, né, mas ele é gerido por uma mulher fantástica que está aqui, que é a doutora Rita de Cássia Santana Cortez, que é presidente do IAB, e de toda a sorte do mundo, eu tive a oportunidade de me formar, não só profissionalmente, mas também como pessoa e intelectualmente, porque tudo para nós, pretos e pretas, é muito difícil. E ali eu tive minha dignidade de vida. Ali eu soube como é difícil, mas com trabalho árduo e com alguém que te apoie, porque é sempre uma mulher que apoia outra mulher. Às vezes a gente fala num ambiente que é muito competitivo entre nós, né? As mulheres, nós temos que estar sempre bem arrumadas, cheirosas e tal, mas quando a gente tem competência e acredita no trabalho, a gente consegue se destacar e fazer a diferença. E este escritório, né, o Cortez Advogados Associados, transformou toda a minha vida, como a vida de outros colegas também, que são sócios lá. Pode trocar. Pode. Espera aí. E aí, eu faço a seguinte pergunta. O que há em comum entre as ODS 5, 8 e 10 para a responsabilidade das mulheres e a permanência no mercado de trabalho? A meu ver, eu acho que tem tudo, porque ela pensa, essas três orientações, elas pensam na questão, no estado de bem viver. Então, o que é o estado de bem viver para nós mulheres? E aí, gente? O que é o estado de bem viver? O que eu penso aqui? O que eu penso nesse momento? Será que é estado de bem viver no mercado de trabalho, onde há trabalhadoras invisíveis que são caixas de supermercado, que trabalham em farmácia, e a gente tem que falar da escala 6x1? O que essas mulheres passam? Recentemente, eu estou usando muitos exemplos porque está vindo muita coisa aqui na minha cabeça. Eu, num supermercado lá perto da minha casa, eu estava conversando sobre algum assunto com a caixa do supermercado, e não tinha uma fila grande, não tinha, só tinha mais uma pessoa para poder ser atendida, e a trabalhadora era negra, e nós estávamos conversando sobre alguma coisa que eu não lembro aqui, e tinha uma senhora de etnia... ai, meu Deus, ela parecia chinesa, ou asiática, e ela começou a gritar na fila: anda logo, que eu quero ser atendida, com vários outros caixas livres, sem ter ninguém para poder atender. Ela não aceitava, e eu verbalizei isso. Eu tive coragem de verbalizar isso, que ela não aceitava que duas mulheres pretas pudessem estar dialogando, conversando sobre algum assunto relevante para mim ou para a funcionária, que não fosse a prioridade passar, eu vou dizer aqui, a compra que ela fez: 2 tangerinas. Então, isso daí, a gente tem... Eu
fiquei pensando sobre isso, sobre a subalternização do trabalho e como nós somos vistas dentro de qualquer ambiente. Pois bem, pode passar. Aí tem ali os dados e realidades, aí eu faço a seguinte questionamento. Quais são os enfrentamentos para a gente poder combater a precarização do trabalho? Eu penso que a gente tem que trabalhar a questão do estudo, trabalhar a questão das ações afirmativas e trabalhar contra a informalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a informalidade, desculpe o termo que eu vou usar, mas, a meu ver, é uma praga. Porque não lhe dá direito algum. Como é que uma mulher, vou dizer, uma mulher trabalhadora, né, se diz, eu sou dona do meu tempo e tal, isso daqui é legal para mim, que faz, que é uma cozinheira, que vende lá os seus quitutes e tal, sem garantia nenhuma. Quando acontece um acidente doméstico, foi citado aqui, teve o colega que palestrou anteriormente, eu ouvi por aqui, eu não sei onde ele está, mas ele citou uma decisão da ministra Adelaide sobre uma trabalhadora que trabalhava com revenda de cosméticos e sofreu um acidente, como ela estaria guarnecida dentro da nossa CLT. Pode ir. Aí eu trouxe um dado que é de estatística, que eu não vou... que é só para poder demonstrar, né, que nós, mulheres, passamos pelo IBGE 21 horas semanais cuidando dos afazeres domésticos, né, que é cuidando de pessoas, da casa, enquanto os homens se dedicam 11 horas do seu tempo. E essa sobrecarga tem um reflexo direto no mundo do trabalho, né? A taxa de participação feminina no mercado é cerca de 54% contra 73%. Aí eu pergunto, se nós hoje somos maioria dentro do mercado de trabalho, se hoje nós temos uma instrução formal, nós conseguimos avançar e ingressar nas universidades, por que esse percentual é tão fora de nossa realidade? Penso eu, né, que, como eu disse lá atrás, né, vem a questão cultural, né, que nós fomos forjadas sempre a cuidar, ao bem-querer, ao bem-estar de nossa família, né? Temos algo que é maternal, que é a proteção. E quais os caminhos para que nós possamos fazer para poder avançar dentro desta lógica? Aí eu coloquei ali políticas públicas, né, que nós temos que ter, que são as creches, escolas em tempo integral, licenças parentais para igualitárias e daí por diante, né? E as empresas, flexibilização com responsabilidade e políticas de inclusão e retenção de mulheres. Eu já passei do meu tempo, né? Tá vendo? Eu já vou me encaminhando para o fim, tá? Eu quero deixar aqui uma reflexão, que é o seguinte. Por falar sobre responsabilidades familiares e permanência das mulheres no trabalho, é falar de justiça social, de igualdade de oportunidades e de democracia. Eu quero que essa reflexão, gente, nos mobilize a pensar em novos caminhos, tanto no campo de políticas públicas, quanto em práticas empresariais e culturais,
para que nenhuma mulher precise escolher entre o direito de cuidar e o direito de sonhar e construir sua carreira. Pode passar. Aí tem... Pode passar. Isso. Aí eu trouxe... Fala de duas mulheres, para mim, potentes, que é a Djamila Ribeiro, que diz: a nossa existência já é uma forma de resistência. E o trabalho das mulheres negras tem sido o motor de transformação da sociedade. E como eu não poderia deixar de falar dessa minha incansável, querida escritora Carolina Maria de Jesus, essa frase é para mim: enquanto houver força, lutarei, porque sei que meu trabalho é minha voz. Muito obrigada. Doutora Mônica, que palestra! Uma fala forte, potente. Vou passar agora o microfone para minha colega de mesa, Edilamara. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É uma alegria, uma honra estar nesse CONAT ELAT 2025 e fazendo a apresentação da nossa querida Dione Almeida. Dione Almeida é advogada, conselheira federal titular da OAB por São Paulo, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, mestre e doutoranda em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Tenho certeza que a palestra que será partilhada nessa tarde, Igualdade de Gênero e Meio Ambiente do Trabalho da Mulher, será extremamente rico. Doutora Dione, a palavra está com a senhora. Depois de uma apresentação dessa, a minha responsabilidade aumenta. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Me ouvem bem? Bom, primeiro eu quero agradecer à presidente Elise Correia pelo convite. Para mim é sempre uma alegria estar aqui ao lado de grandes pessoas, de grandes mulheres, falando sobre um assunto que eu amo, que é gênero, e isso me leva a falar em desigualdade. Quero cumprimentar a todos, agradecê-los pela presença. Eu sei que é difícil voltar para cá, para o auditório, após o almoço. E isso, para mim, é motivo de muita alegria, de muita honra. E quero agradecer, sobretudo, aos meus amigos. É sempre muito bom saber que vocês estão por perto. E eu falo que a gente sabe o que é amigo quando a pessoa corre para o almoço para te ouvir falar. E quando eu falo em falar, eu falo falar mesmo, porque a menina me perguntou: você vai falar do púlpito? Eu falei assim: eu estou aqui descalça, não tenho nem condições de levantar. E eu quero agradecer e quero cumprimentar a advocacia brasileira na pessoa do nosso queridíssimo presidente, Rafael Lara, que eu faço falando que é uma alegria, Rafael, partilhar a vida contigo, saber que você existe e que dentro do que é possível, porque a gente tem que tirar das nossas costas essa responsabilidade de salvar uma geração e uma classe que vem bombardear todos os dias, é saber que você faz tudo com muito amor e com muita responsabilidade, e que você faz muito, e que você nos representa. Você nos representa enquanto advocacia brasileira e que você nos representa enquanto cidadãos brasileiros que temos o dom de sermos alegres, mesmo diante de todos os desafios. Para quem tem pouca visão, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, visto uma roupa azul clara com um terno branco. E eu preciso falar que eu falo deste lugar enquanto acadêmica, me apresento enquanto acadêmica porque pelas facilidades da academia, eu me sinto muito mais livre para falar e não falo enquanto presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Falo como pesquisadora, até porque foi como pesquisadora que eu cheguei na OAB São Paulo e também cheguei na Comissão Nacional da Mulher Advogada. E é claro que eu sei que as minhas experiências institucionais me permitem falar com um pouco mais de proximidade, como tudo isso funciona, como tudo isso deveria funcionar. Mônica, você falou bastante coisa que eu também abordaria, mas eu vou levar para uma outra reflexão, que é a lei da igualdade salarial, porque isso caiu no nosso colo. Na Comissão Nacional da Mulher Advogada, nós temos aí uma ADI, né, com uma confederação maravilhosamente questionando a legitimidade,
e a constitucionalidade de alguns artigos dessa lei, e ela precisa ser votada. Essa ADI precisa ser votada se nós quisermos ter alguma chance de igualdade salarial. Mas eu adianto que, neste país que é estruturado no racismo, no machismo, a gente ganha, mas parece que a gente quase nunca leva. Então, nós temos um desafio, que é fazer essa ADI ser votada, mas eu trago a reflexão da necessidade de nós pensarmos em outras estratégias para promover o trabalho das mulheres, porque nós, mulheres, estamos num estado de desigualdade durável. E, quando nós estamos em um estado de desigualdade durável, nós não podemos medir esforços para que nós possamos ter condições de igualdade dentro do mercado de trabalho. Ontem, eu conversando com o Flávio Rosberg, não passou no teste do meu amigo, não está aqui. E falando sobre a lei da igualdade salarial, e parece que é uma ilusão que nós temos de igualdade salarial, porque se eu ganho a mesma coisa que um homem e tive que estudar 3 vezes mais, e tenho que fazer 3 vezes mais, e tenho que lidar com a tripla jornada, eu não ganho igual. E é isso que a gente precisa refletir, porque nesses 80 e tralá anos de CLT, parece que a gente pensa numa igualdade, mas que ignora a divisão sexual do trabalho, e que ignora as próprias violências de gênero. E por que as violências de gênero? Eu falo violências no plural. Falo no plural porque isso também afeta o trabalho da mulher. Nós não podemos esquecer ou ignorar, muito embora algumas pessoas tentem, que a violência doméstica, por exemplo, ela impacta diretamente no trabalho da mulher. Ela falta mais, ela é menos assídua, ela é menos pontual, ela tem pecha, ela é estigmatizada, ela socializa menos, ela tem uma grande tendência a sair do trabalho demitida, ela tem dificuldade de fazer prova, porque as pessoas, ao estigmatizá-la, colocam essa mulher como uma mulher chave de cadeia, apanha porque quer, ou mulher 13, mulher problema. E também, quando ela exerce o direito dela de se afastar do trabalho em razão da violência doméstica, ela não tem uma garantia de emprego. E é claro que essa dispensa discriminatória, que é, se cair no judiciário, há uma grande tendência de não ser reconhecida, porque o nosso tribunal é um tribunal enviesado, para não falar machista e racista. E aí a gente precisa também falar como nós vamos superar desafios depois de tudo isso que nós já começamos a refletir no nosso ganha, mas não leva. E a gente quase nunca ganha, porque nós somos subrepresentadas no parlamento. Nós não fazemos leis, nós não interpretamos leis e nós não aplicamos leis. E aí eu agradeço a todos os advogados, a todas as advogadas que vêm se esforçando para advogar com perspectiva de gênero. Nós não conseguiremos falar em igualdade de chances de resultados no trabalho se nós não garantirmos processos como um instrumento de entrega de direitos. Por quê? Porque processo é meio, processo não é fim. Processo é meio para se entregar a justiça para quem lhe é de direito. E eu não estou falando que a mulher ganhará um processo porque aplicou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Eu estou falando que a mulher não perderá o processo, porque este processo deixou de ser enviesado. Este processo deixou de retirar dessa mulher o direito ao amplo e restrito acesso à justiça e a paridade de armas. Nós não conseguimos falar em paridade de armas se nós não aplicarmos o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E ainda aqui, nesse desafio, eu chamo a atenção de todos vocês que os nossos desafios eles são seculares. Nós somos um país que nós temos uma história que não pode ser ignorada, mas que foi e é ignorada na própria lei. Nós temos aí 85 anos, 80 anos de CLT, e que fala em igualdade e ignora divisão sexual do trabalho, teto de vidro. E o teto de vidro ele existe não só nos empregos privados, mas também nos empregos públicos. Nós sabemos as dificuldades, e eu peço para vocês imaginarem agora um CEO. E eu tenho absoluta certeza que vocês imaginarão um homem branco,
necessariamente um homem branco. E eu peço a vocês que magro. E eu peço a vocês que imaginem uma empregada doméstica. Vocês imaginarão necessariamente uma mulher preta. E isso reflete no acesso ao emprego. Isso reflete no acesso ao trabalho. Mas isso, superado o acesso, isso reflete na permanência das mulheres no mercado de trabalho. E isso reflete na ascensão. Quem promove, quem contrata, nós temos o problema de um espelhamento. Nós confiamos em quem é igual a gente. Então, esta mulher, se nós pensarmos em igualdade salarial, nós precisamos, antes da igualdade salarial, pensarmos em igualdade de acesso. Uma empresa onde quem contrata, se essa equipe não for diversa, se ela não for uma equipe treinada para promover a igualdade, ela vai discriminar. Então, a gente fala em igualdade salarial, mas, calma, para você ganhar igual, você precisa ser contratado. Então, nós temos que dar um passo atrás e lembrarmos que a dificuldade começa na contratação. Você contrata com quem é igual. Você promove quem é igual. E aí, gênero, mais uma vez, obsta essa igualdade de chances de resultados, porque quem é promovido não é porque trabalha mais. Aí eu tenho absoluta certeza. E quem trabalha no corporativo fica bravo. E a fala que nós escutamos, Mônica, é: eu trabalhei mais a vida inteira, eu sempre dei o sangue, e eu não sou a promovida. É claro que você não é, amiga. Você não faz network, você não vai tomar vinho depois, você não vai para o tênis, você não vai para o xadrez, você não vai para o Rotary, você não vai, porque você tem que sair às 5 horas correndo e buscar os filhos na escola. E a divisão sexual do trabalho, mais uma vez, te impõe isso. E aí eu falo também em divisão racial do trabalho. Falo em divisão sexual do trabalho, até com relação às profissões. Vocês se sentem muito seguros quando vocês estão hospitalizados e vocês têm uma enfermeira cuidando de vocês. Olha aí o trabalho de cuidado mais uma vez. Mas, na hora de operar o cérebro de alguém, vocês querem um neurocirurgião. Esses dias, voltando de algum lugar do Brasil, passou uma moça muito bonita. E aí, uma senhorinha atrás de mim. E eu estava muito cansada. Quando eu estou cansada, eu tenho preguiça de explicar as coisas. E aí ela falou assim: será que essa moça aqui é a pilota? Aí eu falei assim: tomara que seja. Deus me livre. Como assim? E aí, num outro voo, eu sentada ao lado, uma voz muito sexy falou assim: bom dia, eu sou fulano de tal. As pessoas assim. Aí eu dei risada, falei para o senhor ao meu lado, um jovem senhor, falei assim: você está com medo? E ele falou assim: não, é que eu não vi a cara dele, eu não vi a cara dela. Eu falei assim: mas você também não vê a cara dos homens pilotos? Aí ele falou assim: por que você vê? Eu falei assim: não, né? Vai que eu veja, acho que ele tem uma cara de idiota. Aí eu vou ficar com medo. Mas essa é a diferença. Eu preciso ver que ele tem uma cara de idiota. Você não precisou ver que ela é uma idiota para você ter medo. E aí a gente está falando mais uma vez que a gente, gênero e raça, impede de sonhar. Nós não sonhamos em ser aquilo que a gente nunca viu. Quem sonhou em ser pilota? Então, a gente precisa pensar numa outra concepção de sociedade se nós quisermos falar em igualdade salarial, se nós quisermos falar em igualdade de chances e de resultados. E aí, superado o problema do acesso, nós temos o problema de permanência. E como que nós permanecemos nesses espaços? Né? Se eu pensar em grandes lideranças, eu tenho que pensar necessariamente em adoecimento. E a gente precisa falar dos desafios das mulheres. As mulheres são mais questionadas, as mulheres são mais interrompidas, as mulheres elas precisam se validar todos os dias. E nós sabemos que, muitas vezes, se o nosso currículo não chegar primeiro, há uma grande chance da pessoa te tratar feito uma idiota. E isso é muito complexo quando a gente está falando em igualdade de chances de resultado. Quando essas pessoas, para acessarem e permanecer nesses espaços, é uma luta todos os dias. É uma luta em pegar o Uber e
não ser estuprada, é uma luta em não ser assaltada, é uma luta de não ter um colega com a mão boba para cima de você, é uma luta para você falar 5 minutos sem ser interrompida, mas depois é uma luta para você administrar a criança que está de férias e não tem quem fique com ela. É uma luta todos os dias. Então, igualdade salarial, igualdade de chances de resultados, parece que para nós está muito distante e não é uma legislação que vai dar conta de um problema que vem de 500 anos nesse país. E que é um problema que adoece, que mata, mas o fato é, desigualdade e preconceito e discriminação no mundo do trabalho também mantém vantagens e poder de pessoas que, se não tivessem os privilégios estruturais, não estariam ali. Então, a gente precisa falar de pobreza, de miséria, mas a gente precisa falar de poder. Machismo e racismo também é instrumento de poder. E a gente precisa falar também do cancelamento dessas mulheres nesses espaços, da invisibilidade. E a gente precisa pensar qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel nesse ambiente de trabalho que a gente fala tanto e muito pouco faz. Eu vejo, por exemplo, pessoas falando e postando escala 6x1. Cara, mas são um monte de gente que eu conheço que deixa a empregada na casa para fazer o café no sábado, ou ela corre lá para fazer no domingo. Cara, você defende escala 6x1? Sério? Né? Mas, mais que isso, não. Você defende a escala 6x1? Sério? Porque, assim, parece que é muito mais lógico para eu entender e eu admitir que você defende, porque você faz isso. E aí você fala em inclusão, aí você olha na rodinha dos seus amigos, são todos iguais a você. E aí você fala em respeito e dignidade, mas você só chama pessoas pretas para falar sobre racismo. E aí você não faz nada pela igualdade, mas você fica bombardeando o Instagram do seu colega. Olha, você fez isso aqui, não tinha uma mulher na mesa. Eu penso comigo, os seus eventos também que você faz, não tem uma mulher na mesa. E aí, o dia que eu estou tomando o meu vinho, você vai ficar me mandando um monte de mensagem, como se eu tivesse que salvar uma situação que você cria, que você mantém e que você sustenta. E esse problema do assédio, a gente precisa pensar, mas o assédio, todo mundo é assediado, os homens também são. Não. Qualquer um, porém, as mulheres são mais. Então, são desafios que a gente precisa pensar qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel enquanto sindicato? Qual é o nosso papel enquanto empresários? Porque, quando eu falo em igualdade, eu não falo em caridade. Eu falo em reconhecer e cumprir deveres constitucionais, inclusive de socialidade, de reciprocidade e solidariedade, mas eu também falo como estratégia de negócios. Falo que mulheres não assediadas e valorizadas, elas entregam resultados. E entregam muitos resultados. Elas faltam menos, elas produzem mais, o time é engajado, time diverso erra menos, nós sabemos disso. Temos dados comprovando que equipes diversas, elas são mais produtivas, agrega valor para a sua marca. E pensemos também qual o nosso papel enquanto instituição, que é sindicatos, empresários, cidadãos. Nós temos o dever de não medirmos esforços, porque veio a Constituição de 88, que falou em igualdade, em dignidade da pessoa humana, como valor axiológico, como fundamento da República, como objetivo, mas não falou que seria o Estado sozinho que faria isso, principalmente após o regime militar. Falou que todos nós, juntos e manados, solidariamente, éramos responsáveis por uma construção de uma sociedade justa, livre, próspera, fraterna e de uma democracia que não se realiza sem a inclusão de gênero e raça no mercado de trabalho. Obrigada. Agradecemos a doutora Dione pela excelente explanação e reflexão, e com certeza sairemos daqui já pensando nos próximos passos, encaminhamentos para efetivarmos o que nós estamos debatendo aqui nessa tarde. Muito obrigada, doutora.
Bem, vamos à terceira palestrante do nosso painel de hoje, doutora Angie Toapanta Ventura, advogada, mestre em Direito do Trabalho e Previdência Social, é especialista em políticas públicas para a igualdade na América Latina e em direitos humanos trabalhistas e direitos digitais no mundo do trabalho. Defende trabalhadores e organizações sindicais. Pesquisa mulheres e digitalização no mundo do trabalho. Atualmente é professora universitária, coordenadora executiva do Centro de Pesquisa e Defesa do Direito do Trabalho, CDDT, e coordenadora nacional da Associação de Advogados Trabalhistas do Equador. Com vocês, mais uma grande mulher, doutora Angie. Muchísimas gracias, sobre todo por lo de grande, porque en realidad soy bastante bajita. Estoy muy feliz de estar aquí, mi primera vez en Brasil, y muy orgullosa y contenta de estar con mujeres tan valientes, tan potentes y con tanto pensamiento crítico. Como ya lo escucharon, yo soy de Ecuador, soy abogada sindicalista, soy abogada feminista, y el sindicalismo en países como el mío y en la mayoría de la región ha estado siempre abarrotado de hombres. Mi espacio de militancia han sido también los sindicatos conformados por mujeres, particularmente el Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, y también he apoyado en la Organización de Trabajadoras del Sector Público relativamente al cuidado. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas de la ponencia que he titulado Del hogar al Estado, el trabajo de cuidados como una demanda crítica, política y feminista. Nosotras, quienes nos enunciamos desde el sindicalismo, la abogacía y la economía feminista, siempre hemos dicho que los cuidados también deben estar en el centro del debate sobre el trabajo digno, partiendo fundamentalmente de 4 características de esta relación entre cuidados y trabajo. Primero, que los cuidados están feminizados, y dentro de esa feminización, en muchos países de nuestra región, hay, por supuesto, racialización, y en los países andinos, como Ecuador, Bolivia o Perú, también hay una fuerte presencia de mujeres indígenas. Además, esta feminización de los cuidados produce una exclusión de las trabajadoras del mercado de trabajo, de la educación y de su presencia en las organizaciones sindicales, basada, por supuesto, en los roles de género que nos asignan una mayor carga de cuidado. También otra característica de esta relación es que el trabajo de cuidados está en la informalidad, o como yo suelo decir, informalizado. Y eso significa que tenemos una gran cantidad de mujeres trabajadoras que están por fuera del derecho al trabajo y en muchos casos por fuera de los derechos humanos. La última característica que quiero resaltar de esta relación es que sin duda el trabajo de cuidados como un trabajo aporta valor económico y social a nuestras sociedades y por supuesto sostiene el sistema capitalista, sostiene a los hombres trabajadores remunerados al tiempo que otorga una menor participación de los hombres en las responsabilidades de cuidado. Ahora bien, partiendo de estas ideas, sabemos que el Estado tiene un rol central cuando hablamos de la relación cuidados-trabajo. Si bien al interior de los hogares se ha asignado en mayor medida esta responsabilidad de cuidados en las mujeres, lo que nos hemos planteado es una transformación al menos en 3 niveles. En los hogares es necesario desfamiliarizar y desfeminizar los cuidados en la medida de que el hogar, la familia, tiene que ser responsable. En un segundo nivel, cuando nos referimos a la comunidad, y en un tercer nivel, que para mí es crucial, cuando hablamos del Estado y su corresponsabilidad en los cuidados. Parte del trabajo de base que yo hago con las organizaciones de mujeres es un poco entender por qué el Estado tiene este rol central. Yo rescataría al menos 2 características.
La primera es que lo público es absolutamente importante. Si no hay sistemas de cuidado público, lamentablemente no hay garantías para ejercer el derecho al cuidado humano o en su defecto tendríamos que acudir al sistema privado. Y muchas personas, especialmente las mujeres, carecen de recursos económicos para poder acceder al sistema de cuidados privados. Y claro, cuando no existe ni lo público ni posibilidades para acceder al privado, lo que queda en efecto es que otra mujer, quizá no remunerada, tiene que asumir esas cargas de cuidado. Entonces el Estado juega un rol fundamental dentro de la prestación del servicio público. Y la segunda característica que rescato por la cual el Estado es importante es que además de ser el garante de este derecho, en ocasiones también es el empleador. Entonces no hay solo una responsabilidad para desfeminizar y descentralizar los cuidados de los hogares, sino que también hay una responsabilidad como empleador respecto de las personas que cuidan en el Estado o a nombre del Estado en los servicios públicos. Y ahí quiero aterrizar en algunas cosas, puesto que en la región hay varias leyes, hay varias sentencias de tribunales supremos, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, donde se reconoció el derecho al cuidado humano hace ya varios años. Nosotros tenemos una ley del derecho humano al cuidado desde el año 2023, y esta ley crea un sistema nacional de cuidado que todavía no se ha implementado. Sin embargo, lo que puedo rescatar es que a través del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, nosotras logramos una ley secundaria específicamente para las trabajadoras remuneradas del hogar. Y quiero contarles esta experiencia porque es relativamente reciente y nos puso muy felices. Tal vez sus países tienen leyes de trabajadoras remuneradas del hogar, tal vez sus países tienen algunas de las cosas que voy a mencionar, pero hasta hace un mes mi país no las tenía y por eso me pone orgullosa poder contárselos. La primera es que a partir de esta ley de trabajadoras remuneradas del hogar, las compañeras decían, no queremos que nos digan más domésticas. No nos gusta el término doméstica. Entonces, a través de ley, nuestras compañeras hoy se denominan trabajadoras remuneradas del hogar. Y eso, sin duda, es algo simbólico, pero muy representativo para la lucha que las trabajadoras eligieron en mi país. La segunda cosa que contiene esta ley es una garantía de cuidado relativa a los hijos y a las hijas de la trabajadora remunerada del hogar. Una de las cosas que las compañeras mencionaban en nuestros encuentros era, nosotras cuidamos a otras personas, pero ¿quién cuida de nuestros hijos y de nuestras hijas? Nosotras muchas veces tenemos que ir a trabajar con nuestros hijos e hijas en una suerte de también trabajo infantil, o tenemos que dejarlos con sus abuelas, con las vecinas, porque no hay centros de cuidado a los que podamos acceder. Con esta ley nosotras conseguimos una garantía preferencial de cuidado para los hijos y las hijas de las trabajadoras remuneradas del hogar, quienes a partir del mes pasado tienen el derecho de acceso preferencial a los centros educativos y a los centros públicos de cuidado, lo cual nos parece importante para tener esta corresponsabilidad desde el Estado para las trabajadoras del cuidado. Y la tercera cosa que conseguimos con esta ley fue la creación de una inspectoría especializada en género y violencia. Nuestra inspectoría, como las inspectorías de la mayoría de países de la región, tiene problemas de funcionamiento, de conocimiento, de facultades legales incluso. Y a través de la ley reconocíamos que dentro de los hogares las formas de violencia para las trabajadoras eran absolutamente diferentes que las formas de violencia de un trabajador de fábrica o un trabajador de empresa. Las trabajadoras del hogar dentro de los hogares han sufrido agresiones sexuales, violaciones, golpes, discriminaciones. Ahí afuera yo estaba muy encantada con una exposición sobre trabajo del hogar. Creo que las problemáticas son comunes, obviamente, y una de ellas decía que a una trabajadora no se le permitía comer lo que ella misma cocinaba.
Estas cosas son repetitivas, entonces la Inspectoría Especializada en Género y Violencia tiene como fin atender estas formas de violencia que se producen en los trabajos, digamos, no clásicos, los trabajos como dentro del hogar donde hay mucha mayor vulnerabilidad y el Estado no está ingresando. A partir de la ley logramos eso y también el ingreso de los inspectores del trabajo a los hogares. Luego, me gustaría también referirme en el poco tiempo que me queda a que estas cosas que yo he mencionado, tanto para las trabajadoras remuneradas como no remuneradas y trabajadoras con responsabilidades familiares, se encuentran ya en la opinión consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha mencionado al cuidado como un derecho autónomo. Es importante porque hasta hace poco lo entendíamos como un derecho secundario subyacente. Reconocer su autonomía y su relación con el derecho al trabajo en al menos 3 dimensiones. La primera, el derecho a cuidar. La segunda, el derecho a ser cuidado. Y la tercera, el derecho al autocuidado. Esta opinión consultiva de la Corte Interamericana trae cosas bastante interesantes porque sobre todo se refiere a los trabajadores remunerados del cuidado. Y ahí quiero hacer una pausa porque tengo la impresión de que en los países de nuestra región el sector público está sosteniendo sus políticas de cuidado para trabajadoras no remuneradas y remuneradas basándose en otras mujeres, pero precarizadas, mal pagadas, con jornadas extenuantes y sobre todo sin garantías de estabilidad. Eso es un factor común en la región, lo cual quiere decir que los estados están sosteniendo la política de cuidados, descuidando a las trabajadoras del cuidado social y eso realmente no es congruente con una política de cuidado. También en la región hemos encontrado que el cuidado no se considera como una profesión, se considera como algo que todas las mujeres deberíamos o podríamos hacer por nuestra condición de mujeres. Nuevamente los roles de género. Lo cual sin duda nos trae a pensar las políticas que desde los estados se deberían implementar para reconocer este derecho al cuidado. Finalmente, la opinión consultiva también hace referencia a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Ahí, obviamente, cabe reconocer que incluso las y los trabajadores del cuidado tienen responsabilidades familiares. En ese sentido, las licencias por maternidad, por paternidad, son absolutamente importantes e incluso otro tipo de licencias que tengan que ver con el cuidado de hijos o hijas o personas con discapacidad, adultos, adultas mayores, personas con enfermedades catastróficas, que también son sujetas de este derecho humano al cuidado. Voy finalizando para poder respetar el tiempo de todos y todas y solamente quiero decir o parafrasear a Elsie cuando ella decía que en tiempos complicados hay que soñar, hay que luchar. Yo pensaba que en países como el mío hoy son tiempos complicados. Mi país en este momento está en manifestaciones porque tenemos a un gobierno de la derecha más clásica y rancia que nos está afectando profundamente, pero además muy ligado al Fondo Monetario Internacional y estamos presenciando una reducción abrumadora de todo el sector público. Esto significa que nuestra ley del 2023, que nuestra ley de trabajadoras del hogar y que los sistemas públicos de cuidado hoy están en crisis por falta de presupuesto y por falta de trabajadoras. Entonces el derecho al cuidado humano, como muchos derechos humanos, sin duda aún no es una realidad, pero se puede seguir soñando, se puede seguir luchando y espero que así sea por el derecho humano al cuidado y el derecho al trabajo digno. Gracias. Muito obrigada, doutora Andy. Ouvir suas palavras me fez aqui refletir que ser mulher, seja no Equador ou no Brasil, não é fácil. Não é fácil e esse painel é de muita relevância porque traz todas essas reflexões e faz a gente pensar
como ele é necessário. Estamos em 2025 e ele continua sendo muito necessário. Vamos à próxima palestrante dessa tarde. Rosane da Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados. Nascida em Formigueiro, no Rio Grande do Sul, é membro do Diretório Nacional do PT e atua no movimento de mulheres. Foi assessor especial do gabinete do ministro do Trabalho e Previdência Social, no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, atuando na coordenação da política de gênero e do subcomitê de igualdade de gênero. Fez parte da direção executiva nacional da Central Única dos Trabalhadores, CUT, onde foi secretária nacional de mulheres. À frente da secretaria, coordenou a campanha pela igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento sindical e a campanha pela paridade nas instâncias da CUT. Rosane da Silva, a palavra está com a senhora. Boa tarde a todas as pessoas. Queria começar também fazendo a minha autodescrição, que é uma forma inclusiva, né? Eu sou uma mulher de baixa estatura. Na minha família me chama de 1,5 m, porque eu tenho 1,55 m. Tenho cabelos loiro, curto. Estou usando uma blusa e uma saia lilás. Um blazer com claro, mais florido. E uso também óculos, estou usando um colar de pérola e um brincozinho de pérola. Quero iniciar agradecendo muito o convite, a oportunidade que o Ministério das Mulheres está tendo em trazer aqui um pouco do que a gente tem construído a partir do espaço de governo para as mulheres, pensando exatamente nesse espaço da igualdade de gênero em todos os espaços, mas em especial no mundo do trabalho. Trazendo também um abraço da ministra Márcia Lopes, ela que tinha recebido o convite para estar aqui neste momento, mas vocês sabem que, primeiro, a gente está à véspera da nossa 5ª Conferência de Política para as Mulheres, no final vou falar sobre isso com vocês, e também a gente está no momento que o governo brasileiro, você sabe, esse ano o Brasil preside a COP30 e nós estamos se aproximando exatamente do evento da COP30, que acontece em Belém do Pará, no mês de novembro, e hoje o presidente Lula a convocou para ir fazer algumas entregas amanhã em Brumadinho, em Minas Gerais. Então, neste momento, ela está em deslocamento para Minas Gerais. Manda um abraço caloroso para todos vocês, mas, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. E, cumprimentando todo mundo, queria aqui cumprimentar a ministra da Justiça e Trabalho, a Adelaide, né, que é uma referência para todos nós aí nesse debate, na defesa de direitos, em especial para as mulheres trabalhadoras domésticas do nosso país. E, Angel, te escutando, já me surgiu aqui várias possibilidades, a gente, inclusive, atualizar a legislação brasileira em relação ao tema das trabalhadoras domésticas. Então, queria, neste momento aqui, dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesse 46º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista para dialogar sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho. As pautas de gênero são, por natureza, transversais, atravessam diferentes ministérios e áreas da esplanada, exigindo ação articulada de todo o governo. E essa, inclusive, tem sido uma orientação da ministra Márcia de que, de fato, a pauta de gênero ela é extremamente transversal e a gente precisa dialogar muito. Promover a igualdade de gênero, no entanto, não é uma tarefa restrita ao setor público. É um compromisso que deve mobilizar gestoras e gestores em todos os espaços, tanto públicos como privados, para que possamos avançar de forma consistente rumo à sociedade mais justa e mais igualitária. O Brasil herdou de seus colonizadores portugueses e
a Mônica já trouxe aqui várias questões que eu queria só reforçar. Uma estrutura patriarcal que consolidou o homem como chefe de família responsável pelo sustento e pela proteção de todos. Nesse modelo, as mulheres permaneciam sob a tutela dos pais e, mais tarde, dos maridos, excluídas do acesso ao trabalho remunerado e autonomia econômica. Essa ordem, porém, jamais refletiu a diversidade de arranjos familiares existentes no país, povos indígenas e as pessoas negras, em especial as mulheres negras, que foram escravizadas neste país. Tiveram seus direitos sistematicamente negados e enfrentam as formas ainda mais brutais de exploração. Não é qualquer coisa, nós ainda, neste momento, no nosso país, está fazendo uma luta cotidiana contra o trabalho análogo à escravidão. E aqui trago, inclusive, que todos vocês conhecem, o caso da Sônia, de Santa Catarina, que ainda é uma mulher escravizada naquele estado. E, portanto, em todos os lugares que a gente vai, em especial as trabalhadoras domésticas, a FENATRAD, sempre, em todos os lugares que está, sempre relembra isso e tem uma palavra de ordem cotidiana, Sônia Livre. A partir da década de 1930, com o impulso da industrialização e a inclusão de direitos trabalhistas na Constituição, e na nossa CLT, as mulheres começaram, ainda que de forma gradual, a ocupar espaços no mercado de trabalho. Para as mulheres negras, contudo, a conquista de direitos básicos demorou ainda mais. E aqui trago alguns dados que eu acho que é importante a gente refletir. Hoje, segundo a PNAD, no nosso segundo trimestre, mostram que 46,6% da jornada de trabalho é composta por mulheres. 23,9% destas são mulheres negras e 19,7% são mulheres brancas. 29% das mulheres brancas que não procuram trabalho relatam que não fazem isso porque precisam cuidar dos afazeres domésticos, filhos e parentes, enquanto 32% das mulheres negras que não procuram trabalho relatam a mesma situação. E isso reflete exatamente no que a Mônica trouxe aqui para nós, do que é a informalidade, do que é o trabalho precário no nosso país. Então, trago aqui também alguns dados sobre a taxa de desemprego. As mulheres negras é 8%, os homens negros, 5,4%, as mulheres brancas, 5,6%, os homens brancos, 4,1%. Mas, quando a gente vai olhar para a taxa de informalidade, as mulheres negras são 49,6%, enquanto os homens brancos são 44%. E aí, quando a gente vai olhar também a taxa de remuneração, as mulheres negras ganham, em média, R$ 2.334,46, enquanto os homens brancos recebem R$ 4.993,58. Isso mostra o que é as disparidades, as desigualdades históricas no nosso país. Mas também nos mostram onde nossas ações podem gerar impactos reais. E é nesse sentido aqui que os dados que ainda enfrentamos, esses dados mostrados, nos mostram que ainda temos muitos desafios importantes a ser superados para alcançar a igualdade. O sexismo se manifesta na desigualdade, na divisão das tarefas domésticas e de cuidados e na atribuição de profissões historicamente menos valorizadas às mulheres. O racismo, por sua vez, impõe barreiras adicionais, especialmente às mulheres negras, que sofrem uma discriminação múltipla por gênero e cor de pele. Mas reconhecer esses desafios é também reconhecer o enorme potencial de transformação. Cada barreira que identificamos é uma oportunidade para desenvolver políticas públicas, programas de capacitação e iniciativas de inclusão que garantam
que todas as mulheres possam ocupar plenamente os espaços que lhe pertencem e exercer seus talentos e competências no mercado de trabalho, mas também na sociedade. Desde 2023, o governo federal reconhece a longa história de lutas e conquista das mulheres no Brasil, entendendo que cada desigualdade enfrentada é um fruto de séculos de estrutura social desigual, racista e machista. Reconhecer essa desigualdade é transformar desafios em oportunidade de avanço, e é exatamente isso que nós temos feito. Por meio do Ministério das Mulheres e de políticas integradas com outros ministérios, o governo vem promovendo ações concretas para reduzir essas disparidades e enfrentar a participação das mulheres no mercado de trabalho. E, nesse sentido, eu queria trazer aqui o que a gente construiu desde 2023 para cá. Um deles foi o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral, que é uma proposta do governo federal para promover maior igualdade de gênero no mundo do trabalho. As ações deste programa envolvem desde a qualificação para o trabalho, mas também ações de difusão da Lei de Igualdade Salarial e critérios remuneratórios, como já foi muito bem falado aqui, do que são os desafios para essa concretude da Lei de Desigualdade Salarial. E, para isso, a gente conta muito com vocês para nos ajudar nessa luta que a gente tem enfrentado no STF, com a ADI que está lá, que aí, quero só corrigir, não é uma confederação, são duas confederações que entraram com a ADI contra a Lei de Igualdade Salarial. E o governo, então, tem produzido, desde 2023, os relatórios de transparência, de igualdade salarial e critérios remuneratórios por meio do Ministério do Trabalho, conjuntamente com o Ministério das Mulheres. Esses relatórios são ferramentas fundamentais para propor ações e parcerias com vista ao cumprimento da Lei de Igualdade Salarial. São exemplos de ações, entre outras, a produção, a gente acabou de produzir, estamos distribuindo um material que orienta, em especial, as organizações sindicais, os sindicatos, a, através da negociação coletiva, avançar na igualdade salarial. E, para isso, então, a gente criou um guia de negociação coletiva sobre a Lei de Igualdade Salarial e um curso de formação para potencializar, para estimular que as mulheres estejam na mesa de negociação. Porque a gente sabe que, se as mulheres não estiverem nas mesas de negociação, muitas vezes as pautas, tanto da igualdade no mundo do trabalho, a pauta da igualdade salarial, esse debate do que é a divisão sexual do trabalho e como ela interfere no nosso cotidiano, se as mulheres não estiverem neste lugar de negociação coletiva, muitas vezes essas pautas não assumem a centralidade que ela deveria assumir, porque o espaço da negociação coletiva também é um espaço fundamental de a gente avançar em direito para toda a classe trabalhadora, mas, em especial, para as mulheres. Também a gente produziu a nossa Política Nacional de Cuidados, estabelecida pela Lei 15.069, que é destinada a garantir o direito ao cuidado por promoção da corresponsabilização social entre homens e mulheres pela provisão de cuidados, considerada as múltiplas desigualdades. A lei define princípios, objetivos e diretrizes da política, além de identificar os sujeitos de direito e os públicos prioritários. A lei determina que a política deverá ser implementada através do Plano Nacional de Cuidados, com ações e metas. Esses planos, eles compõem ações entre um conjunto de ministérios do governo federal, mas, a partir do lançamento do plano, que a gente deve fazer em breve, a gente vai começar toda uma pactuação com estados e municípios, para que estados e municípios também possam construir os seus planos municipais e estaduais de cuidado. Então, compõe ações, tanto do plano, e, entre elas, algumas ações que eu quero trazer aqui para vocês, pensando exatamente nisso que as painelistas anteriores trouxeram, com muita propriedade, que eu concordo muito
com todas que vocês trouxeram, todas as questões que vocês trouxeram, a gente tem pensado, primeiro, né, nessa ideia de que o cuidado ele é um trabalho, que ele é feito historicamente pelas mulheres, mas que ele precisa ser corresponsabilidade, precisa ser responsabilidade das famílias e, dentro das famílias, os homens também assumir as suas responsabilidades com cuidado, mas também ser uma responsabilidade do Estado, das empresas e da comunidade. E pensando no que são as responsabilidades do Estado, a gente tem olhado principalmente para as pessoas idosas, pensando numa estratégia de cuidado integrado às pessoas idosas, com atendimento domiciliar integrado entre SUS e SUAS, para as pessoas idosas dependentes, aí liberando o tempo das cuidadoras familiares. Tem um outro projeto também que a gente está começando a executar, que é o projeto de cuidotecas. O que são as cuidotecas? É um espaço com profissionais formados, né, habilitados para atender as crianças, principalmente nos espaços nas escolas, seja nos institutos federais, seja na universidade, seja nas escolas técnicas, para que a gente possa, porque os dados aí demonstram também, não trouxe esse dado aqui, mas hoje a gente tem 11 milhões de jovens, os ditos jovens que não estudam e não trabalham. No caso das mulheres, não estudam e não trabalham. Elas não estão estudando, mas elas estão trabalhando dentro das suas casas, cuidando, seja do irmão mais novo, seja do seu próprio filho, e acabam, muitas vezes, abandonando o seu estudo. Então, as cuidotecas, elas vêm exatamente oferecer esse serviço para que as mulheres não precisam abandonar os seus estudos enquanto elas estão ali estudando, tem profissionais cuidando das crianças como mais um serviço. Isso não retira toda a política de creche, de escola de tempo integral. Mas também a gente tem, o governo, né, tem investido muito nas creches, nas escolas de tempo integral, como uma política, de fato, determinante aí para liberar o tempo das mulheres. E também a gente, pensando, né, esse conjunto de questões que precisa avançar na igualdade, e a igualdade ela tem que ter não somente a possibilidade das mulheres entrar no mercado de trabalho, mas elas permanecerem e ascenderem. Nesse sentido, a gente tem um programa que é o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. Ele existe desde 2005, foi instituído no primeiro governo do presidente Lula, que ele é uma iniciativa que as empresas aderem voluntariamente, mas ele tem como objetivo promover a equidade de gênero nas empresas, né, privadas e mistas. O programa, então, é coordenado pelo Ministério das Mulheres, mas tem parceria com o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério do Trabalho, OIT e ONU Mulheres. Queria encerrar, que eu já passou o meu tempo, já está escrito, tempo esgotado, e ela está me mostrando um papelzinho. Então, queria encerrar falando de outro programa muito importante, e que a gente, aí, ouvindo todas vocês, fico pensando que a gente tem acertado muito, tem difundir muito esse programa, que é um programa chamado Asas para o Futuro, que ele abre caminho para as mulheres jovens de 15 a 29 anos, em especial mulheres negras, mulheres indígenas, que possam ter formação, sua qualificação para as áreas distintas. Porque quando a gente vai olhar também a entrada no mercado de trabalho das mulheres, onde é que as mulheres entram no mercado de trabalho? Elas entram exatamente naquelas funções que é a extensão do lar, né? As mulheres entram no trabalho doméstico, hoje nós temos 6 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas no nosso país, as mulheres entram na área de serviço, nessas áreas mais tipificadas, áreas de cuidado. E os homens, onde os homens entram? Na área de engenharia, na área da tecnologia, e então é necessário a gente, de fato, garantir que as mulheres também têm a oportunidade de entrar nesses lugares. Então, o programa Asas para o Futuro, ele está exatamente estimulando que meninas, jovens, negras, periféricas, indígenas, possam se qualificar para as áreas distintas. E queria encerrar dizendo para vocês que o governo do presidente Lula tem potencializado muito a participação social. A gente tem realizado, desde 2023 para cá, centenas, milhares de conferências
nas diversas áreas, né? Acho que uns 15 dias atrás, a gente teve a conferência de saúde do trabalhador. Essa semana está acontecendo a conferência de igualdade racial. E agora, nos próximos dias, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, nós vamos realizar a 5ª conferência de política para as mulheres. Depois de 9 anos, a gente tem a oportunidade, de novo, de reunir nas ruas de Brasília 4.000 mulheres para discutir que o mundo só é possível se a gente tiver mais igualdade, mais democracia e mais conquista para todas. Essa tem sido o lema da nossa 5ª conferência. E queria encerrar dizendo que construir uma sociedade justa e igualitária só será possível se nós colocarmos as mulheres no centro das políticas públicas do nosso país. Muito obrigada. Agradecemos a Rosane da Silva pela excelente explanação, reflexões e a importância das políticas públicas e da participação das mulheres para a concretização e efetivação das políticas públicas. Nós já estamos partindo para o momento do encerramento desse painel, grandes debates, grandes reflexões tivemos nesse momento, e agora nós vamos conceder 2 minutos para que cada painelista faça suas considerações finais, e devolverei a palavra para a nossa presidenta Elisa para fazer as finalizações. Comece com a doutora Dione, para que ela faça a sua consideração final. Quando eu começo a minha fala, eu acho que eu termino a minha fala como mesmo do jeito que eu comecei. Quando eu começo, eu falo sobre a gente pensar na igualdade salarial, como é que nós chegamos aqui, como nós acessamos e o quanto nós temos que fazer 3 vezes mais para ganhar a mesma coisa. Então, a minha fala, ela se limitou à ADI 7612, eu tenho conhecimento das 2 ADIs, porém, a 7612, ela é indecente exatamente porque ela exige que não se considere critério de discriminação 2 pontos, onde nós mais investimos: tempo na empresa, tempo de função na empresa, não seja considerado critério de discriminação, e, mais que isso, que não seja considerado critério de discriminação perfeição técnica, porque sabem que nós, mulheres, estudamos mais e demoramos muito mais tempo para sermos promovidas. Então, a minha fala foi relacionada à ADI 7612. Eu não acredito em voluntariado quando se está falando em mulheres e raça. Eu acredito que nós precisamos de leis que são instrumentos de efetividade, de entrega de direito, leis que imponham cotas para mulheres no mercado de trabalho. Se nós pensarmos em voluntariado para que empresas agiram caso queira, nós continuaremos, como sempre disse Steve Biko, entregues à nossa própria sorte, por nossa própria conta, e eu acrescento, por nossa própria conta e risco. É isso, gente. Obrigada. Doutora Andy, suas considerações finais, por favor. Bien, lo último de español. Tengo un problema con la responsabilidad de las empresas cuando se trata de igualdad, cuando se trata del derecho al cuidado. Considero que hay temas sensibles como la debida diligencia o la responsabilidad empresarial o social empresarial, porque me parece que poner este tipo de obligaciones a la voluntad del empleador no suele ser siempre el camino más adecuado. Pensemos, por ejemplo, en todos los derechos laborales que ya existían antes de que tengamos leyes de igualdad. La jornada de 8 horas, un salario mínimo, el descanso, entre otras cosas. Si bien esto ya existía en la norma, tampoco funciona por voluntad del empleador, sino que la organización sindical lo exige y el Estado es el encargado de vigilar y sancionar el incumplimiento. Creo que cuando trasladamos esta obligación de vigilancia desde el Estado hacia los empleadores,
estamos volviendo a poner en juego el derecho, porque los empleadores no cumplen por voluntad, no cumplen por conciencia de género. Su condición de clase los hace incumplidores. Entonces, creo que hay que volver a disputarle esa responsabilidad al Estado y dotar a las organizaciones sindicales y de mujeres de todos los conocimientos necesarios y la asesoría para poder pelear ese camino. Gracias. Então, só frisar aqui que, primeiro, eu, como venho do movimento sindical, minha história vem do movimento sindical, também acredito que as leis são fundamentais para garantir os direitos. Hoje, por exemplo, a gente, a partir da legislação que garante a licença maternidade de 4 meses, inclusive o movimento luta historicamente, em especial as mulheres, para que a gente possa avançar e ter uma licença maternidade avançada e a própria licença paternidade regulamentada no nosso país, que até hoje não é regulamentada. Inclusive, tem todo um debate no Congresso Nacional para que a gente possa avançar nessa legislação. Hoje, aqui no Brasil, a licença paternidade é 5 dias, então tem todo um debate para avançar para 30, 60 dias. A gente, historicamente, a partir do movimento de mulheres, do movimento sindical, a gente sempre reivindicou, né, a corresponsabilização também dos homens com cuidado no cotidiano, e aí a gente garantir leis que garantam que os homens também assumam a sua responsabilidade é fundamental. E a gente espera, sim, e esse foi o esforço do governo do presidente Lula com a lei de igualdade salarial, e é isso que eu falei, é muito importante a ação da sociedade civil organizada em garantir que essa lei, de fato, seja executada. Porque ela, até hoje, a gente sofre cotidianamente. Nós vamos lançar o 4º relatório agora, 30 de setembro, e, com certeza, a gente vai sofrer uma série de ações, novamente, contra a legislação. Então, é fundamental que a gente possa garantir que essa lei seja exercida no nosso país como uma garantia para que, e aí concordo muito com o que a Johnny falou, não basta a gente só ter a igualdade salarial, né? A gente tem que ter condições para entrar, permanecer e ascender. E aí, por isso que a gente discute muito, combinado o tema da política de cuidado com a igualdade no trabalho, porque essas duas coisas andam juntas. Se a gente não liberar o tempo das mulheres, elas nunca vão conseguir entrar, permanecer e ascender no mercado de trabalho. Então, muito obrigado, agradeço a oportunidade, e o Ministério das Mulheres, o governo do presidente Lula, continua à disposição aqui da BRAT de todas vocês. Obrigada. Obrigada a todas as painelistas por excelentes explanações, conhecimentos que nós vamos carregar pelo Brasil inteiro, que eu espero que se tornem, que são sementes lançadas aqui e que se tornem uma grande plantação para a gente poder voltar num outro momento mais forte, com uma força maior e com debates muito mais profundos, além desse que nós já fizemos aqui. Presidente Elise, passo a palavra para você. Gente, boa tarde, boa tarde. Bem rapidamente, só para agradecer primeiro as minhas palestrantes maravilhosas, minhas presidentas, que estão aí, Juliana e Dilamara, obrigada por estarem participando desse painel. E é só para reforçar, na verdade, o convite que a gente tem agora, às 16 horas, né, do lançamento dos livros, do livro da ABRAT, que trata exatamente sobre os temas que foram aqui abordados, né, direito do trabalho antidiscriminatório. Vamos ter um coquetel de lançamento e a gente está aqui aguardando vocês lá fora. A minha diretora está aqui, que ela está super ansiosa por esse lançamento, tá? Lá na rampa, no caminho para o auditório do Vila Boa, não é isso? Calma, gente.
Próxima vez eu vou fazer um curso de marketing antes, tá? Ó, e tem também o livro da Gatra, em homenagem ao nosso CONAT desse ano, que também está com material inédito, inclusive do ministro Godinho, para ser apreciado por vocês. E, por fim, a nossa revista, que também estamos lançando, fazendo lançamento agora, dos 47 anos da ABRAT, contando toda a história da ABRAT, desde a sua fundação até esse CONAT atual. Então, era só isso, e eu conto com vocês lá fora, na próxima rampa. Pronto. Obrigada. Reforçamos que amanhã as nossas atividades serão retomadas a partir das 9 horas, com as bancas de defesa de teses de artigos científicos. Faça uma foto, não sei.